Existe um comportamento acontecendo dentro da sua vida neste exato momento, e o mais curioso é que você provavelmente não percebe. Não é algo que aparece de forma clara, não é uma decisão grande ou um movimento visível. É algo silencioso, automático, repetido todos os dias, e que, mesmo assim, está definindo os resultados que você está tendo agora. A maioria das pessoas acredita que sua vida é consequência de grandes escolhas, grandes oportunidades ou grandes mudanças. Mas existe um nível mais profundo, mais sutil, onde tudo começa. Um nível onde pequenos comportamentos invisíveis vão sendo acumulados até se transformarem em realidade. Se você olhar com atenção, vai perceber que quase tudo o que acontece na sua vida hoje não surgiu do nada. Não foi sorte, não foi azar, foi construção. Uma construção feita de pensamentos repetidos, reações automáticas e decisões silenciosas que você tomou sem perceber. E é exatamente por isso que tantas pessoas se sentem presas. Porque elas tentam mudar o resultado, sem perceber o comportamento que está criando aquele resultado todos os dias. Elas querem uma vida diferente, mas continuam agindo da mesma forma em momentos que parecem insignificantes. Agora existe uma pergunta importante que quase ninguém faz, mas que muda tudo. O que você está fazendo todos os dias, sem perceber, que está reforçando exatamente a vida que você diz querer mudar? Porque enquanto essa pergunta não é feita com sinceridade, o padrão continua. E quando o padrão continua, os resultados também continuam. E é aí que entra o comportamento invisível. Não é algo que você planeja, não é algo que você controla conscientemente. É algo que acontece no automático, no silêncio, nos pequenos momentos em que ninguém está olhando. Esse comportamento aparece quando você hesita antes de agir, quando você duvida de si sem motivo claro, quando você adia algo que sabe que deveria fazer, quando você reage emocionalmente a algo pequeno. Cada uma dessas ações parece irrelevante quando vista isoladamente, mas quando elas se repetem ao longo do tempo, elas formam um padrão. E esse padrão se transforma em identidade. E essa identidade começa a definir o que você aceita, o que você evita e até o que você acredita ser possível para sua própria vida. Existe uma ilusão muito comum que faz as pessoas ficarem presas por anos. A ilusão de que grandes mudanças exigem grandes ações. Mas na prática, o que mais define a trajetória de alguém são os pequenos comportamentos repetidos de forma consistente. É aquilo que você faz quando está sozinho, quando não tem ninguém observando, quando não existe pressão externa. É nesses momentos que a verdade aparece. Porque ali não existe performance, só existe padrão. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se sabotam sem perceber. Elas acreditam que estão tentando mudar, mas continuam reforçando os mesmos comportamentos invisíveis. É como tentar ir para um lugar novo, mas seguir o mesmo caminho todos os dias. No começo parece que algo pode mudar, mas com o tempo fica claro que tudo continua igual. E não porque a pessoa não quer mudar, mas porque ela ainda não percebeu o que realmente precisa ser ajustado. Agora pensa nisso com calma. Quantas vezes você já decidiu fazer algo diferente, mas na hora de agir, voltou para o mesmo comportamento? Quantas vezes você já teve clareza sobre o que deveria fazer, mas escolheu adiar? Esse momento, esse exato instante, é onde o comportamento invisível se manifesta com mais força. Porque ele não aparece como uma escolha óbvia. Ele aparece como um pequeno desvio, algo que parece inofensivo, mas que muda completamente a direção. O comportamento invisível também está presente na forma como você se trata internamente. O jeito que você pensa sobre si, o tipo de diálogo que você mantém dentro da sua mente, tudo isso influencia diretamente suas ações. Se você constantemente duvida de si, se diminui ou se questiona, isso não fica apenas no pensamento. Isso se transforma em comportamento. E esse comportamento começa a limitar suas decisões, suas atitudes e até suas oportunidades. O mais interessante é que esse processo acontece sem esforço. Você não precisa tentar se sabotar. Basta repetir um padrão antigo. O cérebro humano foi criado para economizar energia, e por isso ele repete aquilo que já conhece. Mesmo que esse padrão não traga os melhores resultados, ele continua sendo executado porque é familiar. E é exatamente por isso que mudar exige consciência. Porque sem consciência, o automático sempre vence. Existe um momento muito específico em que tudo pode começar a mudar. Não é quando você descobre uma nova técnica, nem quando encontra uma nova motivação. É quando você começa a perceber esses comportamentos invisíveis acontecendo em tempo real. Quando você identifica o exato momento em que iria repetir o padrão e decide interromper. Esse instante pode parecer pequeno, mas ele carrega um poder enorme.
Porque quando você interrompe um padrão automático, você cria espaço para uma nova escolha. E é nesse espaço que a transformação começa. Não de forma mágica, não de forma instantânea, mas de forma consistente. Cada vez que você escolhe agir diferente em um pequeno momento, você está reescrevendo um padrão antigo. E com o tempo, esses pequenos ajustes começam a gerar mudanças reais. Mas existe algo importante que precisa ser entendido. Esse processo não é confortável. Porque o comportamento invisível está ligado ao que é familiar. E quando você tenta agir diferente, seu cérebro interpreta isso como algo estranho. Surge resistência, dúvida, desconforto. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas confundem desconforto com erro, quando na verdade, o desconforto é sinal de mudança. Se você observar pessoas que realmente mudaram de vida, vai perceber algo em comum. Elas não começaram com grandes ações. Elas começaram mudando pequenos comportamentos que ninguém via. Pequenas decisões, pequenas atitudes, pequenos ajustes. Mas feitas de forma consistente. E é isso que constrói algo sólido. Não é intensidade, é repetição consciente. Outro ponto importante é entender que o comportamento invisível não afeta apenas o que você faz, mas também o que você evita. Muitas vezes, o que mais define sua vida não é o que você escolhe fazer, mas o que você escolhe não fazer. Aquela conversa que você evita, aquela decisão que você adia, aquela oportunidade que você ignora. Tudo isso também faz parte do padrão. E quando você começa a observar isso, uma percepção poderosa surge. Você começa a entender que sua realidade não é algo aleatório. Ela é construída. Construída por ações visíveis, e principalmente por comportamentos invisíveis. E isso muda completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Porque a partir desse momento, você deixa de se ver como alguém que reage, e passa a se ver como alguém que constrói. Existe também um fator silencioso que reforça esse comportamento: o ambiente. O lugar onde você vive, as pessoas com quem convive, o tipo de conteúdo que consome. Tudo isso influencia seus padrões sem que você perceba. E quando o ambiente reforça comportamentos antigos, fica ainda mais difícil perceber o que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo, isso também significa que pequenas mudanças externas podem facilitar mudanças internas. Ajustar o ambiente, mudar estímulos, alterar rotinas. Tudo isso pode ajudar a reduzir a força do automático. E quando o automático perde força, a consciência ganha espaço. Talvez a parte mais desafiadora de tudo isso seja aceitar que a mudança não acontece de forma imediata. O comportamento invisível foi construído ao longo do tempo, e precisa ser ajustado da mesma forma. Não com pressa, mas com consistência. Não com perfeição, mas com presença. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não muda. Não porque não seja possível, mas porque elas esperam uma transformação rápida. Quando, na verdade, a mudança real acontece nos pequenos momentos, repetidos ao longo dos dias. Agora imagina o impacto disso ao longo do tempo. Pequenos ajustes feitos todos os dias. Pequenas decisões tomadas com mais consciência. Pequenos comportamentos sendo substituídos. No início, parece que nada está acontecendo. Mas depois de um tempo, tudo muda. Porque no final, seus resultados não são definidos por um único momento. Eles são definidos pela soma de todos esses comportamentos invisíveis que você repete diariamente. E quando você muda essa base, a consequência é inevitável. Talvez a pergunta mais importante não seja o que você quer mudar na sua vida, mas sim, qual comportamento invisível você está disposto a observar a partir de agora. Porque é aí que tudo começa. E se esse tipo de reflexão fez sentido para você, então aproveita esse momento. Deixa o like, se inscreve no canal e continua por aqui, porque quanto mais você entende o que acontece por trás dos seus resultados, mais poder você tem para mudar completamente a direção da sua vida. Até o próximo vídeo.